A palavra é a nossa direção para crermos. O que é isso? Você precisa confiar 100% na Bíblia Sagrada. Se você quer uma direção certa, a palavra de Deus tem que ser a sua âncora, tem que ser a luz que ilumina os teus caminhos, tem que ser a direção, tem que ser um ensinamento para você. É o que nós fazemos aqui. Estamos tratando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós estamos falando porque o apóstolo Paulo traz uma orientação dizendo que pelo tempo decorrido é necessário que voltemos. E não é só a questão da igreja local. Você vê que o mundo inteiro, aí há quase 2000 anos, né, depois da morte e ressurreição, depois que Paulo recebeu a graça de Deus, a igreja, de tempos em tempos, se perdeu da instrução da palavra, e tempo em tempo é necessário compreender. E hoje nós vivemos que nós vamos para frente, né, entender quais são esses princípios elementares da doutrina de Cristo, que nós precisamos saber, mas precisamos deixar de lado na prática. Então, nós vemos que a igreja, parte da igreja, não fez isso. Pelo contrário, ela continua carregando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Com isto, está negligenciando, procrastinando o sangue da nova aliança. Não é isso que Deus quer. Nós não fomos chamados para procrastinar, nós fomos chamados para exaltar, para glorificar e para testemunhar o Evangelho de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Deus está falando para deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, então precisamos ir mais profundo para podermos saber se nós realmente deixamos o que Cristo falou para deixar de lado, ou continuamos na prática do que está morto. Quando Paulo está dizendo, por isso, pondo de parte, o que nós precisamos, já falamos e vamos estar incendiando isso nos corações das pessoas, tanto no seu como nos que te ouvem lá fora, vão te ouvir. Você precisa perguntar e fazer a pessoa compreender o que Cristo, qual foi o plano, qual foi o propósito de Cristo vir à Terra. Qual foi? Morrer pelos nossos pecados, correto? Diga amém se você acredita. Ele veio? Veio. Morreu? Ressuscitou? Cumpriu ou não cumpriu? Espera aí. Então, este é o princípio elementar da doutrina de Cristo. O que Cristo veio fazer na Terra. E boa parte dos cristãos não conseguiu entender. Falam, mas a prática é diferente. Você vê que Paulo diz de ensino de batismo, imposição de mãos, sabe? Cria um monte de rituais para ajudar as pessoas a fazer o que Cristo já fez. Então, o principal que nós temos que compreender para não praticar é o que Cristo fez por nós. Eu vou ser insistente. Eu vou falar, diz que pelo muito falar as pessoas passam a ouvir. Então nós temos que falar, fazer as pessoas perguntarem a si mesmo o que Cristo veio fazer na terra. Ele não veio fazer outra coisa senão morrer pelos nossos pecados. Ele veio substituir os sacrifícios dos animais feitos por Moisés e Arão, onde Deus deu a lei.
Ele não veio salvar para a vida eterna, Ele veio nos salvar da situação que nós nos encontrávamos. Como? Mortos em delitos e pecados. Porque salvação eterna, quando foi que Cristo nos salvou? Quando foi que Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, nada de salvação, nada da eternidade aconteceu depois da criação do mundo. Tudo que é eterno foi antes da fundação do mundo. E a nossa salvação é eterna. Diga glórias a Deus. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Não era para salvação eterna, nunca foi. Era de arrependimento. Nós não podemos mudar o decreto dado por Deus. Diga amém. Deus decretou: João Batista, vai lá, prepara o caminho do Salvador com um batismo de arrependimento. Deus não diz: João Batista, vai lá, faz um batismo para a salvação eterna. Deus nunca diz isso. Diga amém. Então nós não podemos mudar o decreto de Deus, amado. O problema é que aparecem os homens e querem mudar a verdade de Deus.